Olá, estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Entramos em agosto, o mês dourado, e o dia 1º é o Dia Mundial da Amamentação. E a escolha pela cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno, esse leite que é poderoso. E a gente começa o programa falando sobre o assunto amamentação, que é capaz de salvar vidas. E por isso é tão importante incentivar esse ato que alimenta e nutre os bebês de muito amor. Apoie a amamentação para um planeta mais saudável. É o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que acontece até o dia 7 de agosto. E eu convidei a presidente da Associação Gaúcha de Consultoras de Aleitamento Materno, Cris Macedo, para conversar sobre o assunto. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Laura, tudo bom? Como vai? Que prazer conversar contigo. E que bonito. Olha, isso aí é tão importante, né? Para que as mulheres consigam receber as orientações, porque nem sempre é fácil amamentar. Eu sei, eu já tive um bebê, já faz muito tempo, mas eu lembro que naquele período eu sofri um pouco no início, teve, né, fissuras, tudo isso. Então, a gente sabe que não é fácil, às vezes, até esse trabalho que vocês estão realizando de incentivar as mulheres a continuarem, né, às vezes, passando por alguns momentos mais difíceis, mas que a gente possa ter uma amamentação eficiente. E como é que vocês estão trabalhando para isso? Então, Laura, né? Muita gente desconhece que existem as consultoras de amamentação, que são profissionais especialistas no processo, né? As mulheres têm muito desejo de amamentar, mas tu já amamentou, eu já amamentei também, e a gente sabe que não é só o desejo que faz aquilo funcionar, é difícil, a gente tem que aprender a segurar o nenê, organizar ele no peito, e existem profissionais especializados só para isso, que são as consultoras de amamentação. Em épocas de pandemia, onde a gente está fazendo esse distanciamento social, né, prejudicou muito o trabalho de interação com as puérperas, justamente porque mães e bebês são grupos de risco. Então, a gente tem feito muito atendimento online, tem encaminhado as mulheres para os bancos de leite aqui de Porto Alegre, que tem uma assessoria em amamentação maravilhosa. E agora, para a SMAN, a gente pensou numa série de lives justamente para trazer conteúdo para as mães que estão em casa poderem se fortalecer e tirar dúvidas no quesito amamentação. A gente tem uma série de programações aí para o agosto dourado. Que bom! Então, tu vai depois falar cada um quais são os temas. E aí eu vou aproveitar para justamente que tu possas orientar as mães, as grávidas, né? Eu lembro que na minha época dizia, tu tem que ficar esfregando o mamilo, fazendo... Como é que é? O que elas podem fazer para se preparar para depois amamentarem? Então, hoje em dia, a gente diz que a preparação para a amamentação é na cabeça, é informação. Hoje em dia, a ciência já mostrou que a gente não esfrega a bucha na mama, né? A mama tem parecem espinhazinhas, que são umas glândulas justamente que secretam um óleozinho que vai proteger o mamilo, a areola, justamente para quando o bebê nascer e amamentar. Então, se a gente ficar esfregando bucha, a gente vai tirar toda essa proteção natural, muitas vezes vai deixar a pele mais fina ainda e isso vai piorar. Então, eu acho que para a gestante, ela tem que se preparar para amamentar. Saber que um bebê nasce, ele não vem com timer. É mito que ele mama de 3 em 3 horas e dorme no carrinho. Né? Eles vão querer estar o tempo todo no colo, vão querer estar o tempo todo sugando. A gente chama os 3 primeiros meses de vida do bebê de esterogestação, né? Gestação do peito. Ele só vai estar tranquilo se estiver no colo da mãe,
de preferência mamando, e é normal, porque eles nascem muito imaturos. O estômago de um bebezinho é bem pequenininho, então ele vai mamar várias vezes em curtos intervalos de tempo dentro de um dia, não vai entrar no ritmo de 3 em 3 horas, isso não existe mais. Então, se preparar para amamentar é preparar a família também, né? De mostrar que essa mulher vai estar o tempo todo ocupada com esse bebê, que ela vai precisar de apoio com outros, se tiver outras crianças, vai precisar de apoio para casa, dá uma fome de leão, então ter comida congelada, né? Uma comida boa, uma comida saudável para essa nutriz. Afinal, ela precisa estar bem nutrida para nutrir o seu bebê, vai ser fundamental para o sucesso da amamentação, porque não é só mãe e bebê, é todo o entorno que vai garantir que essa mulher consiga atingir seus objetivos de amamentação, né? Porque o bebê, ele não nasce sabendo fazer a pegada no seio, não é assim? Ele precisa ser ensinado também. E às vezes aí que entra esse trabalho das consultoras, porque as mães também não têm... Claro, nos hospitais a gente recebe sempre a orientação, não é mesmo? Sim, os bebês nascem com instinto de sugar, né? Então, quem já teve contato com um bebezinho recém-nascido sabe que tocou pertinho da boca, ele vai fazer aquele reflexo de busca. Mas aprender a mamar é um aprendizado para a mãe e para o bebê. Não é só o posicionamento, né? Não é só a pega do bebê, posicionamento de boca e de lábios, mas é o jeito que a gente segura ele, a posição na mama, como a gente segura o bebezinho, né? Vai fazer toda a diferença na eficiência da mamada, justamente para não machucar. E isso é muito importante, Laura, porque os maiores causadores de desmame precoce, né, de desistência da amamentação logo no início, são a dor para amamentar e a sensação real ou imaginária de pouco leite. E a consultora de amamentação vem justamente para isso, né? A ajudar a mãe e bebê a se organizarem nas mamadas, ajudar ela a observar como o bebê está mamando, porque o peito não é transparente, né? A gente não sabe quantos ml está saindo. Isso é uma insegurança muito grande, principalmente para as mães de primeira viagem. Então, a consultora ajuda ela a observar um padrão de mamada, observar outras questões que vão estar mostrando que o nosso bebê está bem alimentado com o nosso leite, né? Cris, então agora, para encerrar, vamos chamar as futuras mamães e as mamães que estão amamentando para as lives e falar sobre o mamaço também, que é online. Bom, então eu vou pedir para todo mundo seguir o Instagram da HCAN, que é @HCANRS. Lá está a nossa programação. Hoje, né? Hoje, dia 1º, às 11 horas, a gente tem a nossa primeira live, que é o papel da consultora de amamentação, uma live mais para profissionais. No domingo, a gente tem uma live sobre amamentação e sustentabilidade, e no resto da semana as lives vão ser todas às 9 horas da manhã, que dá tempo de tomar teu cafezinho e vir nos assistir. A gente vai falar sobre amamentação de múltiplos, vai ter uma mãe de quadrigêmeos relatando amamentação. Nossa! A gente vai falar de amamentação de um casal de 2 mães que tiveram gêmeos e as 2 mães amamentaram, a mãe que não gestou induziu a lactação. Vamos falar do papel do pediatra, amigo da amamentação, do laser para curar fissuras e, acima de tudo, eu quero convidar todas as mamães para participarem do nosso Mamaço Online, que vai ser no dia 8, no sábado de tarde. Vai ter sorteio de brindes, bate-papo sobre amamentação, vai ter aula de Yoga Baby e vai ter um show, vai ter um pocket show surpresa que a gente vai divulgar nas redes da HCAN para gerar esse mistério, mas vai ter show ao vivo para as mães e para os bebês. Muito obrigada, Cris, pela tua participação. Tchau! Obrigada, Laura. Tchau, tchau. Bom, e agora no Espaço Saúde, a gente tem um recado muito importante também para as futuras mamães. A ginecologista e obstetra Maria Joana Trento, do Hospital Divina Providência, fala sobre como fica o pré-natal em tempos de pandemia. Diante dessa pandemia, sugere-se que todas as consultas e procedimentos eletivos que possam ser adiados, que não sejam realizados nesse momento. Porém, as consultas de pré-natal, estas sim deverão manter sua rotina, de acordo com a necessidade de cada gestante e a indicação de seu obstetra. Segundo os protocolos da Febrasgo, toda gestante de risco habitual, ou seja, aquelas sem fatores de risco como pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, entre outros, essas deverão manter sua rotina com consultas mensais até 31 semanas, passando para quinzenais e após 37 semanas, consultas semanais até o dia do seu parto.
Lembrando da importância não só de manter as consultas de pré-natal, como também de realizar os exames solicitados pelo seu pré-natalista. E diante dessa pandemia, toda gestante que tiver sintomas gripais como coriza, tosse, dor de cabeça, febre, sintomas respiratórios, estas sim deverão ter suas consultas e exames adiados por 14 dias e deverão procurar uma emergência para avaliação de seus sintomas. Um dos hospitais que criou um novo fluxo diante dessa pandemia foi o Hospital Divina Providência. Lá, todo gestante ao chegar na recepção passa por uma mini triagem onde é abordado os seus sintomas gripais e se teve ou não contato com pessoas que tiveram positividade para o Covid. Caso haja sintomas, elas são direcionadas para uma ala da emergência para a primeira avaliação clínica e após a avaliação obstétrica. Se não houver sintomas, são direcionadas para o centro obstétrico para avaliação da equipe de enfermagem e o médico obstetra plantonista, sem contato algum com os pacientes da emergência geral, ou seja, gestante. Se você tiver qualquer sintoma que precisa ser avaliada por um obstetra, fique tranquila em procurar a emergência do Hospital Divina Providência. Lá, todos os protocolos estão sendo seguidos para a segurança de seus colaboradores e de suas pacientes. Muito obrigada. E agora nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum, principalmente entre as mulheres, que é saber a ordem de aplicação dos produtos na pele. A dermatologista Tassiana Dini explica pra gente. Muitas vezes os pacientes no consultório têm dúvida quando passar primeiro filtro, primeiro creme. Então, agora eu vou explicar qual seria a ordem. Então, quando nós acordamos de manhã, nós devemos lavar o rosto. Então, sabonete especial para pele oleosa, para quem tem pele oleosa. Um sabonete que não resseque a pele para quem tem pele seca. Depois da higienização, nós devemos aplicar a hidratação, que deve ser mais seca, né? Que deve ser um produto mais adequado, não oil free, não oleoso para quem tem pele oleosa, e um produto hidratante para quem tem pele mais seca. Depois dessa aplicação do hidratante ou até do antioxidante, do que foi prescrito pelo dermatologista para tratar a pele, aí sim nós devemos passar o filtro solar, que nós sabemos que hoje os filtros solares com cores, eles têm assim, uma propriedade de proteção bem maior. Então, se a pessoa consegue utilizar um filtro solar já com uma cor e, por exemplo, ela tem uma pele oleosa, ela já abre mão da base, porque nós sabemos que a base ela pode obstruir os poros e prejudicar a pele, desenvolvendo os cravinhos, né, e até a acne. Então, o paciente passa o filtro solar, que de preferência seja com cor, e depois sim a maquiagem por cima, o pó, o blush, e aí faz toda a maquiagem. À noite, lava novamente com o produto adequado, passa o creme noturno, né, que deve ser prescrito pelo dermatologista, adequado para pele oleosa, pele normal e seca, e aí não precisa utilizar filtro solar, dorme e no outro dia começa a rotina de novo. Então, lembrando sempre que o filtro solar ele deve estar unido, né, grudado com as escovas de dente. Eu sempre explico para o paciente que ele deve escovar os dentes e já deve fazer o cuidado com a pele, a higienização, a aplicação do produto prescrito e a aplicação do filtro solar por cima, certo? Então, eu agradeço a atenção de todos e um bom dia para vocês. Obrigada, um bom dia. Eu sigo direitinho, à risca, todas as recomendações da doutora Tassiana Dini. Bom, e além dos cuidados com a pele do rosto, é preciso ter um outro cuidado bem importante no dia a dia, que é manter todas as medidas de segurança contra o coronavírus. Nós estamos passando por um momento bem difícil aqui no Rio Grande do Sul e o uso de máscara faz parte do kit de proteção diária. Além da crise na saúde, nós também estamos enfrentando uma crise na economia e tem muita gente se reinventando e confeccionando máscaras para vender, que tem ajudado muito no orçamento de casa, não é mesmo? Então, agora a gente mostra um estilo de máscaras bem descolado e super criativo. Dá uma olhada.
Rafael é músico e designer há 25 anos. Pensando em unir as duas áreas, resolveu personalizar máscaras para vender. Tem mercado para todo mundo, né? Porque pode fazer máscara para quem é apaixonado por café, né? Que é o caso dessa aqui, vinho, café, chocolate. Com a ideia de fazer as máscaras de rosto de pessoas, né? Acho que é uma forma de se adaptar a esses tempos, né? Unir a questão da proteção com o design e também com uma outra coisa que me motivou, que é destinar uma parte da renda para dois segmentos assim, profissionais, que é a galera do entretenimento, né? O pessoal que trabalha nos bastidores assim, de shows, e o pessoal que trabalha nos bares. Graça trabalha com retratos artísticos há 9 anos. Já produziu mais de 3.000. Agora, ela desenvolveu o projeto Minha Cara Máscara. Surgiu a ideia de devolver o rosto para as pessoas, devolver a identidade para as pessoas, mesmo usando máscara, que é uma necessidade, infelizmente. Aí eu peguei todos os retratos que eu já fiz de famosos e não famosos, amigos. Se a pessoa quiser mesmo botar o resto de si na máscara, né? O meu barato é retrato, eu faço o retrato da pessoa, salva em alta, em 300 dpi, e a pessoa mesmo vai providenciar a máscara e vai providenciar a impressão da máscara em alguma gráfica que for adequada para isso. Eu acho que o papel da arte é esse mesmo. Primeiro, a arte tem que ser um registro do seu tempo. E eu consegui, de uma certa maneira, ser feliz em registrar esse tempo difícil de pandemia, de se esconder atrás de máscaras, de uma forma alegre, feliz. Então, eu me sinto muito contente de poder contribuir para essa devolução da identidade das pessoas. Que legal, né? Bom, agora nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta falamos sobre as estratégias que cada um busca para enfrentar os seus problemas. E ainda tem uma receita da Guria Natureba para fazer o intestino funcionar feito um reloginho. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental. Eu não sei se você já observou, mas todos nós temos assim uma certa tendência a usar determinadas estratégias para enfrentar os problemas. E esses esforços de confronto são conhecidos como recursos de enfrentamento. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Roberta Bola. Olá, prazer tê-la aqui novamente no programa. Obrigado, Laura. Sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Então, começa definindo para nós exatamente o que é o enfrentamento. O enfrentamento, ele é um recurso psicológico, mas vale lembrar aqui que ele é mais um dos diversos mecanismos de defesa que o nosso aparelho psíquico tem. Esse conceito de mecanismo de defesa é trazido lá atrás, né, por Freud, e várias vertentes da psicologia fazem uso dessa denominação. O importante é perceber que o enfrentamento ele serve para identificar, aceitar e buscar a solução de problemas. Como é que se constitui o enfrentamento? A partir dos modelos que os pais nos passam e de como a gente é exigido a reagir perante as situações, a gente vai constituindo essa resistência, digamos assim. Então, através de limites, através de modelos à nossa volta, mas não é somente na infância. Esse é um recurso que também pode ser incorporado mais adiante com a maturidade, porque as experiências vividas vão dando subsídio para enfrentar situações de conflito. É claro que quanto mais rico é esse recurso dentro de nós, menos doloroso é o processo de adaptação. E assim, o enfrentamento está diretamente associado à necessidade de adaptação, que sempre foi algo fundamental na nossa espécie. E cada um de nós tem as suas características para enfrentar isso, né? Os seus recursos. Qual é a importância da gente observar isso e buscar melhorar de alguma forma para que a gente... claro, o sofrimento sempre virá dentro de algum desafio, de algum problema, de uma situação grave. Mas de que forma a gente pode lidar melhor com isso?
É fundamental a gente aprender a aceitar e lidar com os problemas naturais da vida. Assim, a frustração faz parte da vida, né? Então, é importante que a gente aceite e não negue os problemas. Negar os problemas é que é patológico. Aceitar e enfrentar é um trabalho consistente, e aí eu sempre coloco assim, esse trabalho consistente é o trabalho da psicoterapia, e que um profissional habilitado vai ajudar a pessoa a conduzir a caminho da evolução. Algumas formas de tratar isso, e digamos assim, algumas dicas que eu poderia passar, é com relação a ter um foco naquilo que te preocupa, mas de forma mais analítica, mais racional, menos emocional. Porque muitas vezes a gente acaba transformando um problema que não é tão grande num problemão, né? A nossa percepção com relação ao problema acaba deturpando e criando um sofrimento. Uma outra forma da gente reagir bem é sempre tendo e buscando o contato social. É importante a gente perceber que nesse momento a gente está tendo um isolamento social, mas não um isolamento afetivo. É importante a gente buscar, conversar e não fazer de conta que está com determinados sentimentos, porque esses sentimentos que acabam represados dentro de nós acabam mostrando muitas vezes a sua saída através até mesmo de doenças psicossomáticas. Então, é fundamental falar sobre o problema. Uma outra dica importante, eu acho que é investir na mudança. Né? Investir na mudança, eu digo assim, fazer um esforço e criar novas formas de compensação perante a frustração. Dá um exemplo. A gente está percebendo assim, ó, que as pessoas, especialmente nesse período de pandemia, estão comendo muito. Isso é um exemplo. Então, a pessoa está frustrada, não está sabendo como lidar com a situação, está em casa muito mais tempo, muitas vezes um tempo ocioso, e acaba buscando, por exemplo, na comida ou na bebida, uma forma de satisfação para poder equilibrar. Bom, se eu comer tudo que eu tenho na geladeira, eu não vou resolver o problema. Então, eu preciso também aceitar um pouco dessa frustração e conseguir lidar com a situação. Então, não é fácil e é importante falar dessas angústias. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante, é que eu chamo a lei do 1/3. Né? Quem é meu paciente que está assistindo aí, com certeza já deve ter escutado. A lei do 1/3 é o seguinte, a gente depende da gente, digamos, 1/3 para resolver o problema, muitas vezes o outro 1/3 depende dos outros, nem tudo depende de nós, e o outro 1/3 às vezes é da sorte, do acaso, as situações elas não estão totalmente ao meu controle, tanto quanto eu gostaria. Na verdade, a gente controla bem menos coisas na vida do que a gente gostaria, não é verdade? É verdade. Pois, então, nós estavas falando, dando esse exemplo, né, das pessoas que estão comendo mais nesse período que vivemos agora. E quais são os outros sintomas também? Porque seriam sintomas de que a gente não está conseguindo enfrentar, de certa forma, os problemas. Quais seriam os outros? Os sintomas, eles são muito parecidos com os sintomas de uma dinâmica mais depressiva, digamos assim. O que seria, né, desse déficit na percepção que as pessoas têm da habilidade de resolver os seus problemas. Então, a pessoa acha que, eu não vou conseguir resistir a isso. E aí, o que aparece? A frustração que acaba trazendo, muitas vezes, até o cansaço físico, pessoas que acabam tendo um comportamento extremamente defensivo, irritabilidade, perda de interesse pelo trabalho, a falta de paciência, ou então lidar de forma muito irônica, com muito cinismo e até mesmo de forma agressiva. Bom, de qualquer maneira, é importante e a gente está sempre desenvolvendo, e isso não é... como é que é? Não é estanque, né? Ele está sempre em movimento. Então, é importante a gente buscar cada vez mais os nossos recursos para enfrentar os problemas no dia a dia. E, às vezes, o apoio de uma terapia, de uma busca de uma ajuda, facilita esse caminho, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso faz parte daquilo que eu dizia, assim, investir na mudança. A terapia não é só um investimento financeiro, como muitas vezes as pessoas percebem, mas é muito mais um esforço de energia e de tempo. Então, a pessoa precisa encarar, né, enfrentar
as suas características que lhe causam alguma dor e poder decidir melhorar, viver com uma qualidade de vida maior, superior, e entender que esse trabalho, que é o trabalho do psicólogo, ele pode vir a dar suporte a todos aqueles tropeços, né, que a pessoa teve até ali. A ideia sempre é fazer com que as pessoas sofram menos. É sempre assim, a vida é uma caixinha de surpresa e a gente tem que estar preparada para ela de alguma forma, não é mesmo? E o sofrimento faz parte da vida. Muitíssimo obrigada, Roberta. Foi um grande prazer conversar contigo. Obrigado você, Laura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora tem uma dica das boas e que vem da Mari, a minha querida guria natureba. Oi, Mari! Bom dia, pessoal! Bom dia, Laurinha! Tudo bem? Eu sou a Mari, guria natureba, e vim aqui ensinar para vocês hoje uma tática. Muitas mulheres, principalmente as mulheres, têm um pouquinho de dificuldade de ir no banheiro, não é verdade? Então, tem uma dica que eu uso no meu dia a dia que funciona muito bem e é baratinha, simples e todo mundo vai poder fazer em casa. Acabei de fazer um chá de hibisco, que é aquela florzinha rosa que é super diurética. Isso também é uma dica muito bacana pra gente estar consumindo no dia a dia. Deixei esfriar. Vocês conhecem essa sementinha? É a chia. Depois de hidratada, ela forma um gel em torno dela. Esse gel é o que ajuda no funcionamento do intestino. Mas a gente não deve consumir muita chia não, tá? Uma colherinha de chá, até 2 por dia é o suficiente. Como é que eu faço? Chazinho em temperatura ambiente ou gelado, chia, vou colocar para essa quantidade de água, que tem mais ou menos uns 400, 500 ml, eu vou colocar uma colherinha de chia. Eu vou fechar minha garrafinha, sacudir bem e então começar a tomar ela. Eu posso tomar a partir de agora já, não precisa esperar muito tempo. Mas vocês podem colocar a chia na garrafinha e ir tomando ao longo do dia. Eu garanto que isso vai ajudar vocês. Podem tomar todos os dias nessa quantidade. Lembrem de não exagerar na chia. E se quiserem mais dicas bacanas como essa, é só me seguir lá no Instagram, @gurianatureba. Um beijo, bom final de semana. Um beijo, obrigada, Mari. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a página no Facebook. Até semana que vem. Tchau!